Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um dia muito importante na vida da igreja, mas é um dia também muito perigoso, porque nós podemos confundir as bolas, e aí a gente não aurir, ou seja, retirar dessa celebração o significado que ela tem. Não é teatro, isso não é, nós não estamos representando uma peça. Alguns católicos, algumas igrejas, por ignorância das equipes de liturgia, dos padres também, até de bispo, começa a fazer teatro. Não é teatro, é uma recordação, e uma recordação que eu e você, representado por 12 apóstolos, ou 3, 4, não interessa o número, nós olhamos para dentro de nós mesmos e temos que nos perguntar o seguinte: eu permiti que Deus lave os meus pés? Eu permiti que Deus, durante esse ano, fosse o meu companheiro? Eu permiti que Deus, durante esse ano que passou, esse ano que nós começamos, se Ele foi uma presença na minha vida? Porque vocês imaginam, o que Jesus fala para Pedro hoje é algo escandaloso. Ele olha para Pedro, que se irrita, e diz: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, porque quem lava pé é escravo. E Pedro tinha consciência que Jesus era Deus. Só que Jesus olha para Pedro e diz o seguinte: se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Ou seja, nós seres humanos, nós não compreendemos muito bem quem é Deus. Nós, muitas vezes, nos deixamos levar por um conhecimento preconceituoso, ou seja, eu acho que eu conheço a Deus, mas eu não conheço. Imagina, nós estamos no momento em que Jesus está pronto para dar a vida por nós. Os discípulos, os 12, estavam vivendo com Jesus há quantos anos? 3. E não conheceram Jesus, se assustaram. Essa figura de Pedro, com certeza Pedro era o mais falante de todos, os discípulos ficaram assustados e nós também ficamos assustados. Imaginem vocês hoje, é por isso que não é teatro, o padre, quando você olha para a figura do padre, você vê o padre com muito respeito. Hoje o padre, ele tira a roupa dele, de padre, se ajoelha diante de pessoas e lava os pés delas. Olha que loucura! Parece uma bobagem, mas não é. Isso é a salvação de Jesus, que quer fazer com que eu e você também estendamos os nossos pés. Parece loucura, é verdade. Deus lavar o meu pé? Deus se rebaixar à função de um escravo? Deus, Ele tomar o meu lugar? Eu deveria lavar os pés de Jesus todos os dias, mas Ele tem uma missão para nós. Ele diz: olhem, vocês compreenderam o que eu fiz? Eu sou o Mestre e Senhor, e vocês falam bem. Nós dizemos que Jesus é o Salvador do mundo. Nós dizemos que Jesus é a razão da nossa vida, nós dizemos que Jesus é o Cordeiro de Deus imolado, e esse Jesus, o mesmo, diante dos discípulos, ele se humilha, para dizer o seguinte: olha, Deus, ele não está interessado muito naquilo que nós vivemos, Deus está interessado no nosso coração. Lavar os pés não é apenas um pezinho lavadinho, não, mas é deixar-se, lavar-se pela graça de Deus. Imaginem vocês, de que Jesus está falando aqui? Se você não deixar eu lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Muita gente acha que isso é uma coisa social. Jesus é o exemplo de governo que se vence, não, que tem nada a ver com isso. Jesus, ele olha para os discípulos e percebe que todos eles são pecadores. E Jesus lava os pés dos discípulos para que eles possam ser
perdoados dos seus pecados. Vejam, o Evangelho é claro para nós, diz assim: vocês já estão limpos, mas um dentre vós não está limpo. Quem que era que dentre os 12 não estava limpo? Judas. Então Judas era aquele que carregava dentro de si um pecado gravíssimo. Nós ouvimos ontem no Evangelho, aquele que entregar o Filho do Homem seria melhor que não existisse. Às vezes a gente celebra uma missa fora da outra, a gente não consegue pegar o que Deus nos fala. Judas, ele não teve parte com Jesus porque não aceitou. Jesus lavou o pé dele, mas Judas não permitiu que Jesus lavasse o seu coração. Quantos de nós aqui vivemos essa experiência? A gente fez todo o processo de quaresma, a maioria se confessou, creio eu, e nós estamos todos limpos, sim ou não? Sim. Quem já se banhou já está todo limpo? De que Jesus está falando? O banho é o quê? O batismo. Só que nós precisamos dessa limpeza dos nossos pés. Basta, ou seja, você precisa tomar consciência de que esse Jesus, que abaixa diante de nós para lavar os nossos pés, é Ele que vai estar lá na cruz nos salvando. E aí nós vamos entendendo quem é esse cordeiro que a primeira leitura nos disse: vocês vão matar o cordeiro. E vocês vão passar na porta de vocês, nos umbrais da porta, ou seja, a porta é quadrada, a outra é redonda, mas seria fazer o quê? Passar na porta o sangue do cordeiro para que o mal não pudesse penetrar dentro da nossa casa. Como é que nós realizamos essa passagem do sangue nas portas? Quando nós, comungando o corpo e o sangue de Jesus, permitimos entrar em comunhão com Ele. Por isso que quando alguém vem dizer assim: padre, eu estou passando por muito problema na minha casa, eu estou com muitas dificuldades, parece que o demônio está agindo. A primeira pergunta que eu digo é: você tem ido à missa e tem comungado? A pessoa diz: não. Então, minha filha, sua casa vai ser destruída. Parece, mas padre, eu não tenho tempo. Pois é, se você não tem tempo de purificar o seu coração para não dar espaço ao mal, você está ocupando o lugar de alguém no mundo. Se nós não somos capazes de entrar em comunhão com Jesus e a gente escolher isso por livre e espontânea vontade, pensa, quando os umbrais da porta, eles são marcados com o sangue do Cordeiro, o mal não aflige. Quando eu, vivendo na graça de Deus, comungo o sangue e o corpo de Jesus, nada me atinge. É interessante porque parece, eu vou na igreja comungar como se fosse assim, eu vou lá receber um pãozinho. Não, São Paulo vai nos dizer na carta aos Coríntios: o que eu recebi, eu passei a vocês. Na última noite em que Jesus passou com os discípulos, ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Quem não comer, quem não beber, não terá parte comigo. Ou seja, aí você pergunta assim: mas padre, tem um problema na minha vida que me impede de comungar. Resolve, ué. Você vai permitir que o problema seja maior do que a graça de Deus? Para todo problema existe solução. Só não existe solução para aquilo que não é problema, para aquilo que é fato. Por exemplo, eu perdi meu braço. Não tem jeito de crescer um braço novo. Ficar sem braço não é um problema. Agora, quebrei a perna, aí é um problema. Eu vou ter que botar um gesso, ficar uns 3 ou 4 meses de gesso, depois estou com a perna nova. Se é problema, é porque tem sentido resolver. E às vezes nós cristãos católicos, nós vamos deixando e vivendo a nossa vida como se a comunhão com o corpo e o sangue de Jesus fosse apenas um prêmio, mas não é prêmio.
A comunhão com o corpo e o sangue de Jesus é uma vontade que eu faço de tudo para poder receber. Você imagina, eu vejo, né? Eu visito muita gente. Às vezes a pessoa está lá em casa, ela diz assim: padre, eu não posso ir à missa porque eu tenho muito problema de saúde. Sim, mas você vai no banco, vai no médico, você vai na festa do seu amigo, arruma-se jeitos para ir, nem que vai arrastado e carregado, mas na igreja receber o corpo e o sangue de Cristo eu não venho. Por quê? Eu não valorizo. Por isso que sua vida é uma desgraça. Por isso que a vida de muitos de nós é uma vida sem sal, uma vida sem sabor, porque o que dá sabor à nossa vida é essa comunhão com Cristo. Se nós não a tivermos, o mal nos atingirá. Se nós não a tivermos, o mal há de nos destruir. Jesus não está fazendo aqui papel de bonzinho, lavando o pé de discípulo, não. Ele está dizendo: se você quiser viver bem, faça de tudo para se afastar do pecado. Muita gente fica decepcionada com isso. Uai, mas Jesus então não veio trazer igualdade entre as pessoas? Não, meu irmão. Jesus não veio trazer uma vida política maravilhosa? Não. Jesus não veio trazer uma promessa de vida sem sofrimento? Não. Jesus veio trazer para nós a consciência da luta nossa contra o pecado. Se não houvesse pecado, não haveria mal. Vocês viram, ontem, eu acho, aquele camarada que entrou lá e matou as crianças em Blumenau? Pecado. As pessoas pensam assim: ele está com doença psicológica. Não é só doença psicológica, é porque a gente permite que o mal grite alto no nosso coração e a gente não fecha as portas para isso. A gente insiste em querer deixar as portas da nossa vida abertas a qualquer coisa. E não pode ser assim. É preciso, pela comunhão com o corpo e o sangue de Jesus, passar o sangue dele no umbral do meu coração, para que só entre coisas boas, para que só entre coisas que me façam crescer, para que só entram coisas que me fazem alegrar-se. Qual que é a maior doença que nós temos hoje? Não é a depressão, é a falta de alegria, é a falta de conhecimento de que Cristo é o meu Salvador, é a falta de consciência de que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, pronto a nos salvar. Ele derramou. Nós não passamos mais sangue de animal, nós passamos o sangue de Cristo. Se o sangue do Cordeiro tinha poder, imagina o sangue de Cristo. Lembra que nós rezávamos no Evangelho de segunda-feira, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos? Olha, cumprindo as palavras, e a gente parece que a gente vai desligando as chavinhas na nossa cabeça, né? Eu vou à missa hoje, mas parece que esse evangelho não tem tudo a ver. Se você pegar a história da salvação, você vai percebendo que esse Deus que começou a libertar o povo lá no Egito, e nós vemos isso na primeira leitura, ele completa essa libertação quando o seu próprio filho é levado na cruz do Calvário. Ele significa para nós o quê? Salvação. Só não é salvo quem não quer. Está triste? Para onde que eu vou olhar? Cruz de Cristo. Está com problema em casa? Para onde eu vou olhar? Cruz de Cristo. Você conseguiu uma vitória na sua vida, um emprego maravilhoso que você queria, você vai fazer uma festa e um churrasco e chamar seus amigos para tomar uma cerveja? Pode, mas primeiro olhe para a cruz de Cristo, para você não se perder. Você se casou com a mulher mais linda do mundo ou com o homem mais bonito? Olhe para a cruz de Cristo, porque é lá que nós vamos aprender o que é vida. Nós estamos aqui começando esse caminho do Calvário com Jesus. Imagina, essa noite Jesus celebra com os apóstolos, ele é preso, ele é arrancado, ele chora no Getsemane essa noite inteira. Nós vamos passar até a meia-noite adorando o Senhor, porque nós vamos estar lá junto com ele, orando, suando sangue de sofrimento.
É claro que muitos de nós terminam a missa e vai para casa, mas reza em casa, até a meia-noite. Vai lá debuiando um terço, vai lá fazendo uma novena, fique com o Senhor, para que você possa compreender o significado da cruz e você, quando Jesus ressuscitar, poder dar um pulo. A vida venceu a morte, o bem venceu o mal, a tristeza foi morta, porque a alegria de Cristo ela é maior. Se nós tomarmos consciência do que nós estamos fazendo nessa missa de hoje, muitos de nós sairiam daqui com a vida revigorada. Lembra da promessa que eu fiz em Domingo de Ramos? O que eu disse? Quem participar das missas todos os dias daquela semana, de Domingo de Ramos até no domingo agora, e não mudasse de vida, que eu daria? Está de pé. Está de pé. Porque eu tenho tanta certeza que Deus transforma a vida de quem quer, que eu sou capaz de oferecer até com aquilo que eu não tenho. Mas é porque é certeza de fé. Se você fizer a experiência com o Senhor, sua vida muda, seu coração muda, tudo que você enxerga muda, mas é preciso permitir que Jesus se abaixe diante de você e Ele lave os seus pés. Pedro, muito burro, Senhor, tu não vai me lavar os pés. Jesus olha para ele, se eu não lavo os teus pés, você não terá parte comigo. Por isso que nós vamos fazer, representado por 12 apóstolos, sinta que Deus está lavando seu pé também. Nós vamos ouvir a música que será cantada, baixinho, só como um fundo musical para a gente poder rezar a letra. Vocês têm a letra aí no papelzinho que vocês receberam, vão rezando essa letra, para que a gente faça desse momento em que 12 homens vão ser lavados, o momento em que a igreja inteira é lavada por essa água que Cristo nos dá e a gente toma parte do sacrifício de Jesus. Amém? Vamos cantar